Olá pessoal, muita gente me pergunta aí, mas e com relação à tua embalagem, né? Como é que você faz a embalagem dos aparelhos que você vende e tudo mais? Bom, na verdade, o que eu utilizo mais é esse aqui, né? O plástico bolha, tá? Plástico bolha ou papel bolha é o que eu mais utilizo nas embalagens. Então, eu compro aqueles rolos, né? De quilo, tá? Então sempre estou utilizando esse tipo de material para fazer embalagem. Óbvio, né? Tem alguns equipamentos que necessita, além do plástico bolha, um isopor para proteger um canto, uma quina, depende muito do tamanho, do peso, né, do aparelho. Aqui no caso a gente tem um equipamento da Signos, da linha 400 no caso, é um equipamento bem fininho, normal, pequeno, não exige uma atenção tão grande, né? Mas se você pega lá, sei lá, uma potência ou um amplificador, né, ou um toca-discos, principalmente o toca-discos, né? Quem já comprou toca-discos comigo aí sabe como é que é a embalagem. Normalmente o toca-discos tem que travar o prato, tem que travar a tampa acrílica, né? Tem que travar braço, tem que tirar cápsula, esse tipo de coisa assim. Aqui no caso, como é um 400, é mais simples de fazer, tá? Mas basicamente o que eu utilizo é justamente o plástico bolha. Então primeiro eu passo o plástico bolha. Uma dica que eu sempre dou aí, né, pessoal, é nunca utilizar a fita. Você nunca utiliza a fita para prender sem antes o equipamento estar totalmente coberto pelo plástico bolha, tá? Por quê? Porque, exemplo, é um equipamento que tem, sei lá, 30, 40 anos. Então, se você pegar essa fita aqui, né, e for passar aqui para segurar aqui o plástico bolha que está voando, essa é a primeira camada, né? Então, essa é a primeira camada que a gente vai passar no equipamento de plástico bolha. Se você utilizar a fita direto aqui e por um acaso acabar pegando a fita na lateral do equipamento ou na própria pintura, na caixa aqui, o que vai acontecer? Na hora da pessoa tirar lá, essa fita vai estar grudada aqui. E na hora da pessoa tirar, acaba puxando e tirando a pintura do equipamento, tá? Então esse é um detalhe importante. Então, como eu estava dizendo, se você utilizar a fita diretamente no equipamento, né, prender lá o teu plástico que você está protegendo o equipamento. Com a fita diretamente do equipamento, a tinta você pode acabar tirando a tinta, uma tinta antiga, né, do equipamento original, você acaba colocando a fita aqui e acaba arrancando. Então o primeiro detalhe é você proteger o equipamento completo, né, sem estar nada visível, nada para quê? Para que a hora que eu for passar a fita aqui no caso, né, que eu vou passar, se caso quando eu passar a fita, ela não chegar a tocar o equipamento, tá? Então ela não pode tocar o equipamento, porque se ela tocar o equipamento, na hora de puxar a fita, essa fita é muito forte, ela acaba arrancando a tinta do equipamento. Então essa é uma primeira passada do caso do plástico bolha, né? Outro material que eu vou precisar é de uma caixa, né? Tem que colocar ele dentro de uma caixa. A caixa é importante, né? Você sempre utilizar uma caixa que tenha uma certa folga. Então, o que acontece? Essa aqui é a primeira passada do plástico bolha. Eu vou passar mais algumas ainda, mas sempre quando você coloca o equipamento, ele tem que ter uma folga, tá? Você não pode colocar o equipamento, mesmo que você tenha feito lá mais 5 camadas de plástico bolha, se você colocar ele encostado aqui e pressionar ele aqui, se por acaso der uma batida alguma coisa, ele vai acabar amassando aqui o painel, alguma coisa. Então ele tem que ter uma sobra. E a sobra, a sobra aqui no caso, depois que ele esteja preenchido com o plástico bolha, a sobra você pode completar com qualquer coisa. Às vezes o comprador, eu brinco com o comprador, tá indo um monte de lixo junto aí. Por quê? Porque tá indo uns pedaços de papel que eu posso pôr aqui, posso pôr jornal, posso pôr o próprio plástico bolha. Então eu posso pôr o plástico bolha aqui, ó, né, para ficar entre a caixa e o equipamento, né, uma aqui, outra aqui, ou posso pôr um isopor, ou posso pôr um jornal, um papelão, né? Então sempre estou utilizando alguma coisa para preencher aqui
esse espaço aqui entre o equipamento e a caixa. E também, claro, ele vai ficar todo preenchido. Então você tem essa proteção que você não está com o equipamento direto ligado à caixa, né? Ela tem essa margem aqui. Outro detalhe, né, no caso, é que sempre, exemplo, eu poderia botar o aparelho aqui, ó, coloquei o equipamento, venho, fecho, embalo e envio. Não dá, tá? Isso aqui, o equipamento ele não pode estar solto. Tá? Você nunca deixa o equipamento solto dentro da embalagem, porque se ele estiver solto, o que vai acontecer? No trajeto, lá nos correios, provavelmente ele passa por esteira, nem sempre o carteiro tem um cuidado do equipamento e tudo mais, para não bater. Então o que vai acontecer? Ele vai ficar no caminho, vai ficar andando. Então ele tem que estar sempre fixo lá dentro, bem preenchido, ele não pode estar solto lá dentro. Então ele está bem preenchido. Tá? Então esse é um dos detalhes. Claro, né? Tem equipamentos que às vezes você pega um equipamento grande que você não consegue achar uma caixa que ele entre dentro, né? Então como eu disse, quem já comprou comigo, às vezes encontra às vezes duas caixas. Então eu pego essa caixa aqui, no caso que o meu equipamento tivesse uma traseira maior aqui. O que aconteceu? Eu vou abrir aqui a caixa, né? Ele vai passar para lá, eu vou colocar uma outra caixa nessa posição, digamos uma outra caixa igual nessa posição e unir as duas caixas. Mas o detalhe é sempre você estar pressionando. Então, depois que eu coloquei a outra caixa aqui, enchi de material aqui para proteger o equipamento, você sempre passa a fita pressionando para travar uma peça na outra, né? Então esse é um dos detalhes. Bom, e outro, não quero fazer um vídeo muito comprido. Aqui outra coisa é o seguinte, no caso na hora de passar papel bolha. Então esse aqui você percebeu que eu passei ele nesse sentido, né? Então eu passei nesse sentido, toda a sobra do papel ficou na lateral. Então aqui a lateral já está protegida por um pouco de papel bolha. Agora a próxima passada que eu for dar em papel bolha, o que eu vou fazer? Eu vou fazer ao contrário, vou cruzar, ó. Então eu vou passar para cá e para cá. Então eu vou fazer uma camada assim e outra camada ao contrário. Para quê? Primeiro, essa camada que sobrou aqui do lado agora eu vou pressionar ela. Então ela vai pressionar. Deixa eu ver se dá para ver bem certinho. Tá. Então eu vou pressionar. E agora a sobra vai ficar na frente e na traseira. Então vai ficar aqui a sobra do material. Na terceira camada que eu for dar, eu vou fazer o contrário. Então eu vou cruzando, tá? Não adianta eu pegar o papel bolha comprido lá e passar só de um lado, só desse lado aqui. Não adianta, eu vou cruzar. Então eu vou passar um pouco assim e depois assim, para cruzar o papel bolha entre as camadas que eu for utilizar. Depois que colocou na caixa, depois que ele estiver bem gordo aqui, né, ele vai ficar bem gordão, eu vou colocar aqui na caixa, vou fazer a proteção nas laterais, vou fechar, né, fechar normal, passar lá o tal do papel tigrado, que a gente chama, né, colocar as etiquetas, escrever frágil aqui na caixa, e daí pronto para enviar. Então essa é mais ou menos basicamente o tipo de embalagem que eu utilizo. Então, principalmente quando você comprar um equipamento aí, o que você vai encontrar é o papel bolha, na maior quantidade de papel bolha. Isso aqui vai virar um travesseiro de tanto papel bolha para ficar bem protegido dentro da caixa. Vamos ver aí se depois que estiver pronto eu mostro, eu continuo mostrando. Então, continuando aqui, agora já fiz aquelas, como eu disse, várias camadas do papel bolha. Perceba que ele ficou bem macio, é um travesseiro praticamente, tá bem? Então eu fiz, como eu disse, uma camada assim, outra camada assim, aí aqui ó, a sobra toda fica na lateral e ela fica como se fosse um amortecimento aqui, né? Um amortecedor, uma proteção lateral. E aí agora vamos colocar na caixa e vamos ver o espaço que a gente vai ter que preencher. Então, a hora que eu colocar aqui na caixa, tá, já entrou bem justinho, ele está bem fixo. Eu vou fazer aqui, ó, com o próprio plástico bolha, fazer como se fosse uma cobra aqui, ó. Vou encaixar aqui para travar bem, tá? Então, como se fosse uma cobrinha, vou passar aqui em toda a lateral, ó. Para dar mais uma protegida. E para ficar, como eu disse lá no começo, para ele ficar bem fixo dentro da caixa, né? Ele não ficar, agora ele não tá
não tá balançando. E aqui a lateral, os cantos, tá bem fofinho, né? Então agora eu vou fechar aqui, fechar e passar o papel. Detalhe, né, é o seguinte, que como eu disse, depende do equipamento. Desculpe. Depende do equipamento, tá? Se esse equipamento que ele é praticamente quadradinho, não tem muita, e é leve, né? Então ele não vai ter muito problema. Mas tem equipamentos, né, que você tem alça, que você tem cantos, quina, né? O painel sai para fora. Então nesses equipamentos, depois que passa o plástico bolha, você tem que proteger aqui, né, com um isopor, porque essas quinas normalmente é a que vai sofrer o impacto. Se você tiver com a caixa fechada lá e bater aqui, onde recebe o impacto é justamente os cantos, né? Então esses cantos você tem que proteger melhor, dependendo do equipamento e do peso do equipamento também, porque esse peso influencia. A hora que ele for rolar lá na esteira, alguma coisa assim, né? O peso dele vai fazer com que o impacto, a hora que ele cair, seja maior, né? E o toca-discos daí, eu pretendo fazer um vídeo de embalagem do toca-disco específico para toca-discos. Bom, é isso aí. Agora eu vou finalizar aqui, vou dar mais um pause e vou mostrar como é que vai ficar depois. Então tá aí. Tá pronto, né? É aquela caixa que eu tinha feito a embalagem. Passei por papel para dar uma protegida. Normalmente ele sobra bastante aqui na lateral, então a gente dobra, que fica mais uma proteção aqui na lateral, né? Aqui na outra lateral a mesma coisa, né? Só a gente dar uma dobrada. E no passar do papel, eu escrevo com caneta mesmo, né? Frágil nos cantos aqui, em todas as laterais, né? E tá pronto para enviar. Agora é só colar aqui a etiqueta e postar nos correios. Então é isso aí, pessoal. Esse foi a embalagem aí no equipamento simples, né? Mas mais ou menos basicamente, quando você comprar o equipamento aí, o que você vai encontrar é isso. É o papel bolha, a caixa, né? Uma proteção lateral. Como eu disse, depende do equipamento, a gente usa outros materiais recicláveis ou não para fazer uma proteção melhor. Aí, conforme for, eu pretendo fazer mais vídeos de equipamentos sendo embalados aí. É isso aí. Valeu!